queridos amigos e amigas desse grande evento da Jornada da Família que se realiza em Cuiabá nesse momento. Aqui quem fala é o deputado federal Osmar Terra. Sou deputado pelo Rio Grande do Sul, estou no meu 5º mandato e tive a honra, a grande honra de ter sido convidado para expor nesse evento a discussão das políticas sobre drogas, que nós trabalhamos muito aqui na Câmara dos Deputados, e fui convidado pelo meu querido pastor Alves, um grande amigo, pastor Alves, e pelo meu querido bispo Rodovalho, pessoa que eu aprendi a admirar cada vez mais pelo seu trabalho, inclusive nessa área de enfrentamento às drogas no Brasil. Estamos num momento decisivo dessas políticas. O Supremo Tribunal vai tomar uma decisão que pode ser, inclusive, contrariar até a grande maioria da opinião pública. O Supremo Tribunal tem autonomia para fazer isso, né? Mas nós junto com os evangélicos, com os católicos, com as pessoas, com as famílias que sofrem muito com essa questão das drogas, né? O problema da droga não afeta só o usuário de droga, o dependente químico, afeta mais ainda a família, né? Que tem o seu filho com problemas gravíssimos e tem que acompanhá-lo, né? E tem que lutar por ele, né? Que é uma questão de sobrevivência, inclusive como ser humano, né? A questão das drogas, né? De enfrentar as drogas. Então nós juntos construímos uma proposta, um projeto de lei que está agora no Senado e que é um projeto que aumenta o rigor contra as drogas, não o contrário. Não existe nenhuma experiência no mundo, e eu falo como estudioso desse assunto, tanto da história quanto da ciência, eu sou médico de formação, não existe nenhum exemplo no mundo de país que liberou droga e melhorou a situação da população. Pelo contrário, agravou e eles tiveram que voltar atrás, né? A Suécia é um exemplo disso, os países do Oriente, a China, o Japão, a Indonésia, são países hoje que têm as leis mais rigorosas contra drogas no mundo e são os países que têm menos problema com dependência química, menos gente doente e menos violência, inclusive, porque a questão das drogas está muito ligada à questão da violência também. O álcool, que é uma droga legal, é uma causa de violência doméstica, que é a maior violência que existe, justamente por ser legal. Quanto mais se disponibiliza acesso, se facilita acesso às drogas, maior dano elas causam. Não só o maior número de pessoas fica doente para o resto da vida, né, na maior parte dos casos, quem tem dependência química, quanto também predispõe à violência, à desagregação da família, enfim. Vocês conhecem, vocês lutam com isso no dia a dia, conhecem isso melhor do que eu. Então eu queria agradecer ao pastor Alves, queria agradecer ao bispo Rodovalho, queria cumprimentar pela iniciativa, né, à Frente da Família, o Fórum Evangélico Nacional, de políticas sociais, né, de política propriamente dita, né, na FENASP, cumprimentar a Confederação dos Pastores do Brasil, a Frente Parlamentar Evangélica, que meu querido João Campos, meu companheiro, deputado de Goiás, que conduz com muita competência, né, e bravura, né, a Associação dos Pastores Evangélicos do Brasil, queria cumprimentar a Associação de Parlamentares Evangélicos, a Frente Parlamentar Mista Católica, a Frente Parlamentar de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o Conselho de Pastores de Cuiabá e do Mato Grosso. Queria dizer que vocês estão tomando uma iniciativa extremamente relevante, que vocês discutirem e aprovarem e indicarem nesta reunião, certamente terá grande repercussão no Congresso Nacional, na feitura de leis, né? E espero que tenha no governo, nesse ou no futuro governo, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu estou aqui permanentemente à disposição, me sinto extremamente honrado de ter sido lembrado como palestrante desse evento, pela importância que ele tem. Estou andando aqui, vocês podem ver que eu estou dentro de um automóvel com fone de ouvido, né? Estou andando pelo interior da Paraíba, numa marcação que nós fizemos de última hora, porque nós não tínhamos mais data eu coordeno a comissão externa da Câmara dos Deputados que trata da epidemia do Zika vírus e da microcefalia, né? Então era a única data que nós podíamos vir. No próximo mês vai ser muito difícil ter outra data em função dos eventos de Brasília, né, que vão se precipitar agora com uma velocidade muito grande, a questão do impeachment e outras questões estão sendo discutidas lá. Então tive que vir de última hora para cá e
como está marcada a minha participação para amanhã, neste evento de Cuiabá, eu terei dificuldade de estar no horário aprazado aí. Porque eu estou aqui no interior, estou indo para Campina Grande agora, ver o centro de pesquisas, ver o atendimento que é feito. Devo estar de volta à noite, tarde da noite, vou pegar um voo de madrugada, né, o primeiro voo da manhã para Brasília. Acho que pela conjuntura dos horários, inclusive, eu terei dificuldade de estar aí. Mas por isso eu gravei esse vídeo, estou mandando junto com ele um vídeo da minha participação na Comissão de Seguridade, onde eu mostro imagens, faço um debate com dados estatísticos sobre essa questão das drogas, que eu espero que seja de utilidade para vocês, e me coloco à disposição permanente. Contem comigo sempre. Um grande abraço e muito obrigado por esse convite. Espero em outra oportunidade não faltar a vocês. Desculpas por hoje, mas estaremos juntos sempre, independente de eu poder estar nesse momento aí ou não. Um grande abraço. Não tinha preocupação com essa questão até uns 8 anos atrás. Foi a partir do momento que eu estava na secretaria, fui 8 anos secretário estadual de saúde no Rio Grande do Sul, que nós começamos a observar o crescimento geométrico do número de dependentes e de usuários de droga no Estado, que é uma realidade nacional, né? A partir dali, dentro de um programa de prevenção da violência que nós fizemos no governo estadual, na verdade era uma câmara setorial que envolvia segurança, saúde, educação, cultura, né, para trabalhar nós mapeamos o Estado nos municípios mais violentos e nos bairros mais violentos desses municípios. Foi ali que nós começamos a detectar o tamanho que o problema estava tendo e nós não sabíamos, até porque o governo federal, nem o governo estadual, nem o governo federal, não tem pesquisas adequadas do tamanho desse problema, né, da questão do uso de drogas e dos danos, né, pessoais, individuais e sociais que ele causa, né. E a partir dali nós começamos então a acompanhar, eu comecei a me aprofundar no tema como médico, né, enfim, fizemos um levantamento das questões vinculadas às drogas e vimos que realmente é assustador. Nós estamos em plena epidemia do consumo de drogas no Brasil. Quem puxa isso é o crack, mas todas as outras estão indo juntas, né? Isso é um dado importante porque, mas estão prendendo muita gente vinculada ao tráfico de drogas. Estão prendendo muita gente vinculada ao tráfico de drogas porque tem muita gente traficando. Mas muita gente mesmo, muito mais do que tinha 8 anos atrás. Eu diria 3, 4 vezes mais gente traficando do que tinha há 8 anos atrás, né? Por que eu me baseio nesse dado, né? Porque nós temos dados estatísticos, até de auxílio-doença do INSS, mostrando o crescimento geométrico do consumo de drogas e do auxílio-doença por dependência química em relação ao que existia antes, que era só o álcool, que o álcool é a droga mais usada porque é a droga lícita, é livre. Então, ela é mais usada. Normalmente, afeta mais, um número maior de pessoas, porque é a droga mais usada. Eu fiz uma apresentação aqui por um tempo maior, viu, meu querido Assis, mas eu vou tentar pular alguns slides e tal, mas eu procurei me basear, como eu discuti com o Ministério da Saúde na época, e não vi nenhuma solução concreta. O Ministério da Saúde se baseia numa profissão de fé, numa filosofia e não em dados científicos, né? A área de saúde mental do Ministério deixa muito a desejar, né? Então, não tem uma resposta concreta a nada, né? Os CAPs álcool e drogas que tem no Brasil não funcionam, não têm efeito, porque eles não têm um protocolo científico, falando em ciência, eles não têm um protocolo científico de o que dá resultado, o que não dá, como tratar, como não tratar, eles não têm nada. Só falam em redução de danos. Redução de danos é redução de danos. Não é tratar uma doença grave do cérebro como é a dependência química. Dependência química tem uma base material, se modificam as conexões do cérebro. Há uma alteração da estrutura da arquitetura cerebral quando a pessoa tem o uso continuado de uma determinada droga.
E aquilo ali fica para sempre. Por isso que é uma doença crônica incurável. O que a pessoa vai ter que fazer depois é um esforço enorme para ficar em abstinência, se ela quiser levar uma vida minimamente normal, né? Então, o que eu me procurei para me basear nessa discussão foram evidências históricas e evidências científicas, né, com as quais algumas eu discordo da nossa Andrea Donati, da doutora Andrea Donati, né, embora o debate é para isso, né, eu vou passar rapidamente aqui algumas... pode passar. Eu vou ficar em pé aqui. Primeiro, essa fábula inventada, porque tem na política a gente vê muito isso. Tem gente que cria um mundo paralelo, inventa uma história e as pessoas ficam vivendo e fica contando uma história do mundo paralelo, onde quem ela não gosta são os vilões e quem ela gosta são os heróis. E aquilo não tem nada a ver com a realidade, né? Então, isso é uma coisa que eu vejo, é uma história contada e recontada e repetida que eu vejo muito nessa questão das drogas. Que está tudo assim por causa da guerra às drogas criadas pelo Nixon, né? Como se fosse uma coisa que o Nixon tivesse esse poder todo, né? Se fala que começou tudo em 1912. Não, a proibição das drogas no mundo vem desde o século XVIII. As drogas sempre foram livres. As drogas sempre foram livres. A humanidade testou as drogas em milhares de anos. Quando os dirigentes, os governos, começaram a entender a relação de tragédias sociais, de problemas graves que aconteciam com as pessoas, com as famílias e com a sociedade, é que eles começaram a proibir. O primeiro édito de proibição que teve foi em 1799. Foi do imperador chinês, proibindo o ópio na China, dizendo que o ópio destruía as famílias, que o ópio destruía a sociedade da China. Para surpresa de quem acompanha a história, a Inglaterra ficou contrariada, porque a Inglaterra produzia papoula e fazia o ópio na Índia e vendia na China. E quando a Inglaterra começa a vender o ópio da China, na China, começa a ter um lucro fabuloso, porque era legal. Quando o imperador proíbe, a Inglaterra, os comerciantes ingleses se revoltam e fazem a rainha da Inglaterra, no caso, na época já a rainha Vitória, declarar guerra à China. Invadem a China. Hong Kong passou a ser propriedade da Inglaterra por causa da chamada Guerra do Ópio. A primeira guerra foi para legalizar as drogas, na marra. Era proibido na Inglaterra, mas a China tinha que consumir, porque dava muito dinheiro para os comerciantes ingleses. Então, a Inglaterra invadiu a China 2 vezes. O imperador ainda tentou reagir, depois eles invadiram de novo, incendiaram o palácio do imperador em Pequim, com 8.000 soldados, no máximo 8.000 soldados, eles controlaram a China inteira, porque o exército chinês não conseguia sair dos alojamentos por causa do vício do ópio. O imperador diz 1/3 da população não consegue sair de casa mais. Os serviços públicos estão entrando em colapso por causa do ópio. E eles achavam, e os ingleses controlaram sem praticamente resistência do governo chinês. Eu estou dizendo isso porque é um absurdo dizer que o Nixon mandava na política de drogas da China. A China era o maior adversário do governo americano na época. O que a China faz com a droga? Os países socialistas todos, porque isso aí não tem essa conversa de esquerda e de direita. O que os países socialistas fazem? Todos, a maioria tem pena de morte para o tráfico. A maioria coloca os dependentes químicos em centros de reabilitação por 2 anos isolados, né? Mais isolados que as comunidades terapêuticas, por 2 anos, 3 anos ou mais. É assim na China, é assim no Vietnã, é assim nos países socialistas todos. Cuba é pena de prisão perpétua. Fuzilaram um general cubano há uns 20 anos atrás porque ele estava envolvido com tráfico de droga. Então não venha me contar essa historinha de que
o imperialismo americano criou uma política de guerra às drogas. Os países do mundo foram aos poucos, todos, independente de credo político e ideológico, todos foram se dando conta dos danos que a droga causa à sociedade e foram proibindo. Hoje, os 198 países da ONU proíbem as drogas, inclusive o Uruguai, que está tentando, uma ala do governo lá estava tentando a liberação e conseguiu aprovar por 3 votos no Senado a liberação da maconha, mas não liberou crack, droga, nem descriminalizou o uso de outras drogas. Com a pueril argumentação de que aquilo ali ia enfrentar o tráfico de drogas, ia diminuir o poder do tráfico. Foi uma ilusão, né? O tráfico aumentou, a violência aumenta. Por quê? Porque as pessoas têm um transtorno mental. Isso não se fala aqui. As pessoas que usam drogas, só se fala das pessoas que usam recreativamente. Só que uma parcela enorme da população tende a ficar dependente rapidamente. E essas pessoas têm um transtorno mental. A maioria não consegue trabalhar, a maioria não consegue... Então, vamos passar aqui uns dados científicos também que a doutora apresentou. Eu gostaria de apresentar. Vamos passar mais lá para o final, porque... pode passando. Isso aqui é discussão entre ciência e crença, né? Mas eu vou falar de ciência aqui. Isso são os neurônios. Pode ir lá para o fim. Lá para o fim tem um... Essas descobertas sobre a memória nos deram a base para entender a dependência química. A dependência química é uma nova memória que o cérebro forma. Quanto maior o estímulo que o neurônio sofre, principalmente ali, no caso das drogas, no sistema da dopamina, dopaminérgico, mais conexões ele forma e rapidamente para se conectar com outros neurônios. E aquilo fica de forma permanente, é uma memória de longo prazo, que não tem mais volta. Né? Então ela cria uma dependência permanente. E a pessoa vai ter que lutar contra isso. Pode passar. As pesquisas do NIDA, do National Institute of Drug Abuse, mostram que 50% dos adolescentes que fumam uma vez por semana maconha ficam dependentes. 50%. Os adultos é de 9% a 11% que começam a fumar na idade adulta. Tem dados contraditórios ali nas pesquisas que a doutora mostrou. Tem uma pesquisa que diz que só 1,5% fica dependente, a outra diz que 9% fica dependente. Uma nacional, outra internacional. Mas isso aí eu não vou fazer debate e pesquisa. O que eu estou falando, pode passar, pode ir passando. Pode ir passando. Volta aqui, volta 3 aí. Vê se esse filmezinho roda aí. Essa foi a descoberta de onde é que funciona o centro que estabelece a dependência no cérebro. Esses ratinhos aí, James Olds, botavam um eletrodo dentro do cérebro e para testar movimento, ele não estava preocupado com essa questão de dependência química. Mas, de repente, ele errou lá e colocou num determinado lugar que cada vez que o ratinho apertava e dava um estímulo elétrico naquela região do cérebro, ele queria apertar de novo, não parava de apertar por causa do prazer. E ele ficava apertando até morrer, não comia, não bebia água, mais nada. Essa experiência mostrou onde funciona o centro de recompensa cerebral, que é onde a dopamina atua, o sistema dopaminérgico atua mais. Pode ir passando. Pode ir passando. Isso aí são parricídios, que o doutor Salomão falou. Lá no Rio Grande do Sul também tem muito parricídio, está aumentando o número de parricídios, que é o filho desesperado para conseguir dinheiro para a droga, atacando pai e mãe, sem falar nos espancamentos de pai e mãe, que é muito frequente também. Vamos adiante. É o transtorno mental, minha gente. Nós temos que falar do transtorno mental que a droga causa. Parece que a droga é só um problema sociológico. Não é. São transtornados mentais que criam um problema sério, social, econômico também. Né? E a causa que leva a pessoa a usar a droga pode ser uma causa social, pode ser um estresse, não é completamente diferente da causa que leva ela a continuar usando a droga. Que depois que cria a dependência, não tem nada a ver com o começo do uso. Porque ela começou. Depois que ela criou a dependência, ela cria, pela dependência. Né? É uma alteração do cérebro. A mesma coisa que o cigarro. O cigarro é uma droga horrível de usar. Ninguém fuma cigarro por prazer. Ninguém começa a fumar cigarro por prazer. Inclusive, tosse, às vezes passa mal e tal. Mas por que depois a pessoa não consegue parar? Porque altera o centro de recompensa cerebral. Para sempre. Né? E a pessoa tem que fazer um enorme esforço para não usar.
Bota no finalzinho lá. Isso são as Cracolândias. Todos os estados brasileiros têm Cracolândia, todas as cidades têm Cracolândia, as tribos indígenas têm Cracolândia. Se espalhou uma epidemia brutal. Vai passando. Eu queria mostrar isso aqui, ó. Quem é adepto da liberação das drogas não fala na epidemia. Isso aqui é o auxílio doença pago pelo INSS. Até 2006 era o álcool, essa linha amarela é do álcool. É uma linha que não se altera. O álcool é uma droga legal, fácil acesso, as pessoas têm tendência a ficar dependentes. Olha, a linha vermelha é a linha do crack e da cocaína. E em 4 anos, 5 anos, a cocaína já é 3 vezes o álcool. Deve estar nessa altura, se fizer uma pesquisa agora, 2014, 2015, deve estar 4, 5 vezes. É uma progressão geométrica, isso é uma epidemia. E epidemia, minha gente, quanto mais vírus tem no ambiente, mais gente doente tem. Quanto mais droga sendo oferecida no ambiente, mais gente dependente química terá. Isso é uma questão lógica, científica, inclusive. E é isso que nós estamos discutindo. Não há nenhuma pesquisa mostrando que reduz o uso de droga a liberar droga. Se tem pesquisa dizendo isso, está errada. Nós temos pesquisas mostrando o contrário. Em Portugal, todas as pesquisas divulgadas de Portugal foram feitas através do Instituto Cato, que é um ultra neoliberal instituto americano, que faz propaganda da liberação. Milton Friedman, a ultradireita americana, faz propaganda da liberação da droga. Então eu tô mostrando que essa questão das drogas, e a maconha em particular, vamos lá na maconha, bota lá no final, bota nos últimos lá. Aí a guerra às drogas. A maconha, minha gente, que existe hoje, não é a maconha do Woodstock, não é a maconha do rock and roll, é a maconha skunk, é a maconha incrementada. Ela tem 10 vezes mais THC do que a maconha daquele tempo. A maconha é a droga que atinge o maior número de receptores cerebrais, mais do que o crack, a cocaína, mais que todos, e altera essas regiões do cérebro. A maconha, pode ir passando. É lá para o final que tem uma pesquisa. Isso aqui é um dado que eu queria mostrar. Um dado do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mostrando que eles ficaram 1 ano fazendo exame toxicológico em motorista de acidentes de vítimas fatais. Quase 1.000, 600 ou 700 foram examinados. A droga que causa mais acidente com vítimas fatais não é o álcool, é a maconha. O álcool é a segunda, né? Que o transtorno, a distorção de percepção que ela causa é enorme, né? No Colorado, agora, saiu na Folha de São Paulo de domingo, saiu uma matéria mostrando que aumentou a mendicância e aumentou a violência em Denver, a partir do momento que eles liberaram a maconha, né? Já tem 1 ano para avaliar. Cada ano que passar, nós vamos ver mais isso nesses lugares ditos liberais, né? Pode passar, seguinte. Pode ir indo. Esse é o grande patrocinador, o Jorge Soros. Olha, abraçado com o Mujica lá, ó. Maravilha, passa. Defensora da liberação. Financia a ONG Igarapé, o Viva Rio, financia a Open Society, financia indiretamente também. A Open Society está com mais dinheiro do que a Senad para fazer a campanha de liberação das drogas. Vamos passar. Para terminar. Pode ir passando. O INA, que é o Instituto Nacional de Administração de Portugal, fez uma pesquisa sobre isso. Sobre a droga, paralela com a do João Gulão, que ele fez o programa, ele pesquisou e passou para o Instituto Cato a divulgação, que é uma maravilha, que resolve tudo, que diminui o consumo, e não diminui. Então, o INA mostra o contrário. Olha como aumenta o consumo em Portugal, depois que a droga é liberada. Pode passar o seguinte. Pode passar. Isso aí é uma cracolândia portuguesa aí, ó, de heroína. Passa adiante. Vai passando. Olha só, volta o seguinte. Para terminar, os mitos são: maconha não faz mal, maconha não cria dependência, maconha é remédio, se legalizar vai diminuir o número de usuários, se legalizar acaba com a violência vinculada às drogas. Eu vou falar só sobre passo o seguinte. O veneno da jararaca, quando o pessoal fala da maconha, diz que fumar maconha é remédio. Trata o câncer, trata a dor, trata tudo. O veneno da jararaca tem um vasodilatador, a bradicinina, que faz o captopril, que é um remédio mais usado para pressão alta. Mas ele separa o captopril. Ninguém receita veneno de jararaca para as pessoas. A maconha tem 400 substâncias que causam dano ao pulmão e ao cérebro.
Uma pode produzir um efeito em casos de epilepsia. Vamos separar e vamos usar ela separada. Não pode ser desculpa para fumar maconha. Então, eu tenho muitas coisas para falar. Eu quero dizer que eu estou no movimento contra a liberação, naturalmente. Acho que não há exemplo nenhum no mundo de países que liberalizaram, que afrouxaram e que melhorou a situação da sociedade desses países. Pelo contrário, os países que houve a redução maior de doentes e a redução maior de violência foram os países que jogaram mais duro contra as drogas. Muito obrigado. Ok, obrigado, Osmar.